Olá, boa noite. O TN já começou. Vamos então aos destaques de hoje. Moradores em pânico em mais um tiroteio em São Torquato. A polícia ocupou o bairro e encontrou um jovem baleado. O confronto seria pela disputa do tráfico de drogas local. Professor de dança baleado em assalto já está em casa. Por pouco a bala não atingiu uma veia que comprometeria os movimentos do corpo dele. Mudanças nos conselhos tutelares da Serra. A partir de outubro, as ligações ficarão registradas para as pessoas acompanharem as investigações. O tempo virou e deve continuar friozinho assim até a quarta-feira. Pode preparar o casaco e o guarda-chuva. Tudo isso agora no TN2. Está na cadeia um dos bandidos acusados de incendiar um ônibus em Cariacica em março desse ano. O crime aconteceu no bairro Santa Rosa. As vítimas que estavam no coletivo, sendo o motorista, o cobrador e um passageiro, ainda tiveram os pertences roubados. Quem tem os detalhes dessa prisão para a gente a partir de agora é a repórter Keila Lopes, que vai bater um papo com a gente sobre isso. Fala aí, Keila, o que aconteceu? Suas informações. Boa noite. Olá, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. O homem preso é o Giliard França Gomes, de 36 anos. Ele foi detido durante um patrulhamento da Polícia Militar na região do bairro Itacibá, em Cariacica. A polícia abordou um veículo suspeito, que seguia do Morro da Caixa d'Água em direção ao Morro da Cocada, segundo a polícia, um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas ali na região de Itacibá. Dentro do veículo, as três pessoas que estavam no carro foram abordadas e um deles seria o Giliard. Ele deu nome falso no momento da apuração feita pela Polícia Militar. O nome da mãe que ele também forneceu não batia no sistema da polícia e foi aí que os militares encaminharam então uma foto do suspeito aos policiais civis que identificaram a real identidade de Giliard e que também contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Giliard França foi identificado pela polícia como suspeito de ter colocado fogo em um coletivo no bairro Santa Rosa. Esse crime aconteceu em março deste ano. O ônibus é o que faz a linha 710, ali Santa Rosa, a terminal de Itacibá. Outros dois suspeitos também foram identificados de terem participado deste crime ocorrido em março. Um deles já foi detido, ou seja, 2 detidos e um permanece foragido, e as investigações da Polícia Civil apontaram que todo este crime que aconteceu em março ali naquela região foi provocado pela disputa pelo tráfico de drogas entre ali os bairros Santa Rosa e Graúna, de onde seriam estes suspeitos. Portanto, Giliard França Gomes foi detido na tarde de hoje. Ele tem 36 anos e será encaminhado ao presídio de Viana. Volto com você, Luciano. Valeu, Keila. Obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho também. A Polícia Militar ocupou o morro de Vila Velha depois de mais um tiroteio. Foi no Morro da Boa Vista, em São Torquato, onde bandidos disputam o poder do tráfico de drogas. Moradores entraram em pânico por causa do confronto. Os tiros foram disparados no alto do Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha. Os moradores flagraram a situação na tarde dessa segunda-feira. A Polícia Militar ocupou a região minutos depois. Alguns populares se abrigaram na parte de baixo do morro com medo dos tiroteios. Uma moradora gravou um outro momento dos tiros. Mais uma vez, a briga pelo tráfico de drogas da região tomou conta da comunidade. O medo e a insegurança já fazem parte de quem mora no morro e prefere o silêncio. O único barulho são dos tiros, que não cessavam. Estão recarregando. Daqui a pouco solta mais.
Moradores que não quiseram gravar a entrevista conversaram com a nossa equipe longe das câmeras. Eles disseram que os tiros começaram no início da tarde. Bombas foram lançadas. A informação da Polícia Militar era de que os criminosos do Morro da Bomba invadiram aqui a região do Morro do Meio. Um homem foi encontrado baleado no topo do morro. A ambulância do SAMU desceu do morro com um baleado. Ele foi levado para um hospital de Vila Velha. A equipe do Batalhão de Missões Especiais foi acionada. Militares seguiam por becos e vielas atrás dos atiradores. Até o helicóptero do Nota Air ajudou nas buscas. O negócio tá pegando, gente. Essa é uma realidade antiga na comunidade. Mostramos na semana passada, no Tribuna Notícias, a situação. Nesse vídeo, uma criança foi atingida com um tiro na cabeça. Enquanto filma, o morador narra o que vive diariamente. Aí, a nossa realidade aí, Fadel. Aqui em São Torquato, aqui, ó. Vou entrar aí que tá dando tiro, velho. Felizmente o moleque vai ter que ficar aqui, ó. Segundo a Polícia Militar, os intensos tiroteios começaram no início de janeiro desse ano. A violência provocada por traficantes teria começado depois que ex-chefes do tráfico no morro saíram do presídio. Aquela região, ela está em um conflito já há cerca de alguns meses, após a saída à liberdade de alguns criminosos que eram local e estavam presos, perderam o comando do tráfico no local e estão tentando tomar de volta a liderança do crime. Estão recarregando. Daqui a pouco solta mais. Que coisa, hein? Olha, a Polícia Militar fez buscas no morro, mas os bandidos fugiram para uma região de mata e ainda não foram localizados. O homem baleado foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Agora, olha essa, o roubo de um celular terminou em acidente em Cariacica. Segundo testemunhas, esse adolescente apreendido cometeu um assalto a um comércio na região de Tabajara. Para fugir, ele pulou um barranco, atravessou a rodovia do contorno e quase foi atropelado. O motorista desse carro perdeu o controle da direção e acabou batendo no veículo em um acostamento. Ninguém se feriu. Já o adolescente foi perseguido por populares e alcançado. Ele foi encaminhado para a delegacia. Já está em casa, na verdade, o professor de dança baleado durante um assalto. Ele conversou com nossa equipe e disse que não entende o porquê do disparo, já que assim que foi abordado, ele entregou a bolsa ao criminoso. Era por volta das 6 da tarde deste domingo. Mohamed, de 25 anos, é dançarino e estava voltando de uma casa de shows em Jardim Limoeiro, na Serra, quando foi abordado por uma dupla de assaltantes neste ponto de ônibus. Eu já estava com um mau pressentimento, já sabia assim que poderia estar acontecendo, né? Poderia acontecer alguma coisa pelo fato de estar um pouco deserto, estava um pouco deserto, apesar de ter passagem de carro o tempo inteiro, mas estava um pouco deserto. Daí eu olhava para os lados o tempo inteiro para, né, para ter alguma reação, alguma coisa, né? Mas aí foi só quando a gente chegou no ponto que a gente foi abordado. Chegaram dois rapazes numa moto e o cara já armado. Os criminosos pediram o celular, mas Mohamed estava apenas com a mochila da namorada. Ele afirma que iria entregar a mochila para os bandidos, mas mesmo assim, um dos assaltantes atirou. Aí eu tirei tudo e entreguei a bolsa. Eles só ficaram olhando pra minha cara, não quiseram pegar a bolsa. Aí o cara, na hora de subir na moto, deu o tiro e eles vazaram, foram embora. E pegaram o celular dos outros 2 amigos que estavam com a gente, porque a gente estava em 4. A dupla de criminosos, por fim, fugiu numa moto. Os amigos de Mohamed ficaram apavorados. Vendo o amigo baleado naquelas condições, eles pararam o carro no meio da pista e conseguiram carona. O dançarino foi socorrido para a unidade de pronto atendimento em Carapina. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A bala ficou alojada próximo à região da bacia. Um ferimento que, por enquanto, está comprometendo os movimentos do dançarino. Eu vou tentar me recuperar da melhor forma possível para não ter nenhuma sequela de forma alguma. O doutor falou que eu tive muita sorte, porque passou muito perto da veia femoral, que é uma veia, né, muito importante. E se tivesse pegado, eu teria sangrado bastante. Eu poderia até perder, de repente, algum movimento ou alguma funcionalidade, né? Fica agora a luta para se recuperar física e emocionalmente.
A bola pra frente é tentar superar. Não tô tão triste, eu tô mais feliz de não ter acontecido nada tão pior comigo, perdi a vida, alguma coisa assim, né? Eu agradeço a Deus totalmente e sei que foi Ele quem proveu, assim, pra eu estar vivo e tudo mais. Mas se puder dar uma paradinha, só pra pegar uma... Bom, os assaltantes ainda não foram encontrados pela polícia. Já em relação à segurança no local onde o crime aconteceu, a PM disse que faz cercos táticos e pontos base na região, inclusive com abordagens a veículos e coletivos. A morte de um policial civil e da esposa no norte do estado. O casal estava numa viatura da Polícia Civil quando passava pela BR-101 em Jaguaré e se envolveu no acidente. O veículo era dirigido pelo policial Nilton Ribeiro, que chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Ele teria tentado desviar de um outro carro, mas perdeu o controle da direção e se chocou contra árvores. A esposa de Nilton, identificada como Margot Freire, estava no banco do carona e morreu no local da batida. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil lamentaram a morte do investigador e da esposa e disseram estar prestando todo o apoio aos familiares das vítimas. A partir de outubro desse ano, as regras no atendimento do Conselho Tutelar da Serra vão mudar. A proposta, discutida entre conselheiros e Secretaria de Ação Social, é que todas as ligações sejam registradas. Denúncias e pedidos de orientações chegam de todas as formas no Conselho Tutelar da Serra. O presidente garante que todas são apuradas e encaminhadas a autoridades competentes. Até outubro, o formato de registro mudará. Esse projeto é um projeto que ele visa registrar todos os tipos de ligações. Ele vai melhorar ainda mais o nosso atendimento, porque vai haver um registro e a partir desse registro a população também vai poder acompanhar se o conselho esteve no local, se procede aquela denúncia e quais foram os encaminhamentos que foram dados a partir daí. Na semana passada mostramos o caso da pequena Pietra de 3 anos. Ela chegou morta no hospital, tinha sinais de agressão e abuso sexual. A mãe e o padrasto foram presos e autuados por maus tratos com resultado em morte. A avó da menina já teria procurado o Conselho Tutelar da Serra. A gente discutiu, eu falei com ela. Mais uma vez que minha neta aparecer roxa dentro de casa, eu vou chamar o Conselho Tutelar para vocês. Ela falou, pode chamar, não tenho medo. O parente deles veio aqui falando que ela estava sendo maltratada. A gente pediu pra gente ficar com a neném, ela não quis dar a neném pra gente. A gente ligou pro Conselho Tutelar, a gente falou que ela estava sendo maltratada. Não fizeram nada. O presidente de todos os conselhos tutelares do município disse que não consta nenhuma ligação da avó para relatar agressões passadas contra a menina. Nós não temos registro da ligação do caso da Pietra em nenhum dos 4 regionais. Isso não quer dizer que não houve essa ligação. Pode ter acontecido uma ligação dessa família, em um plantão noturno ou final de semana para orientação. De acordo com o Conselho Tutelar da Serra, no primeiro semestre desse ano houve um aumento de 20% de denúncias em relação ao mesmo período no ano passado. A maioria das ligações são para denunciar agressões e abusos infantis. A população deve continuar ligando para o Conselho Tutelar, a população deve continuar acreditando, porque o Conselho Tutelar é justamente o órgão que naquele momento onde a própria família está negligenciando, onde a própria família está sendo um violador de direito daquela criança, é a hora de acionar realmente o Conselho Tutelar. Olha, revisando então, existem 4 conselhos tutelares na Serra, em Carapina, Laranjeiras, Jacaraípe e em Serra Sede. O atendimento é de 8 às 18 e à noite funciona em regime de plantão. Denúncias podem ser feitas ao Disque 100. A ligação é de graça. A gente vai fazer uma rápida pausa agora. Na volta, o assunto vai ser o tempo. Por quantos dias ficará esse friozinho aqui no estado, hein? Agora você vê imagens do trânsito ao vivo da reta do aeroporto. A gente volta já já. Vamos falar de tempo agora, esse friozinho, hein? A frente fria passou pelo Espírito Santo no final de semana, provocando queda na temperatura. Segundo o Incapé, o clima mais frio deve permanecer até quarta-feira. Além da temperatura mais baixa, os capixabas vão ter que lidar com ventos fortes nesse início de semana. Então, pode se preparando, deixando o casaco fora do armário e preparar o guarda-chuva também, né? Vamos ouvir o que o Incapé disse sobre isso, vamos ver. Depois da virada das condições do tempo ocorridas no último final de semana,
Hoje teremos ainda um dia de instabilidade, né, com tendência de chuvas ainda nas próximas horas. A tendência é que essas chuvas sejam de fraca intensidade, porém elas acontecem em todo o estado, com menores chances já nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais. A partir de amanhã, terça e quarta-feira, o tempo ainda deve seguir com esse padrão de instabilidade. As temperaturas devem permanecer amenas, né, com as máximas aí baixas. As mínimas elas não devem cair tanto, também em razão dessa cobertura de nuvens. Porém, deve ficar fechado, chuvoso, né, ainda deve continuar ainda com esse padrão mais ameno. O assunto agora é celular. Usar o aparelho por longos períodos pode prejudicar a sua saúde, viu? As clínicas de fisioterapia têm recebido cada vez mais jovens com dores provocadas pelo uso excessivo do aparelho. Redes sociais, joguinhos eletrônicos, conversar com os amigos e até fazer a pesquisa escolar. Hoje em dia, as funcionalidades do celular são inúmeras e a Ana Beatriz, de 13 anos, passa a maior parte do dia dela com o aparelho. Praticamente toda hora. Eu fico mexendo, jogando, fico estudando, falando com os amigos, mexendo nas redes sociais, pesquisando coisas. Muito tempo. A preocupação é que passar muito tempo no celular pode causar problemas de desenvolvimento nos mais novos. Os sintomas: dores na coluna, no pescoço, nos dedos e punhos. O sintoma é sempre muito parecido, os sinais e sintomas são sempre muito parecidos. Normalmente é uma dor no pescoço, às vezes é uma dor na lombar, que é aquela parte mais baixa da coluna, e tem muita queixa de dor nos dedos também, de tanto ficar teclando ao celular. Normalmente são essas queixas que trazem essas crianças e adolescentes para cá. E quem nunca ficou entretido no celular e perdeu a noção do tempo? Pois é, as clínicas de fisioterapia do estado têm recebido cada vez mais crianças e adolescentes com dores causadas pelo uso excessivo do aparelho celular. Nos últimos 4 anos, houve um aumento significativo neste tipo de caso. A gente tem notado que de uns 4, 5 anos para cá, a quantidade de crianças que vêm procurar o serviço de fisioterapia entre 7 e 14 anos aumentou de forma absurda. A Ana conta que ela e as amigas até conseguem fazer outros tipos de brincadeiras, mas normalmente o celular faz parte da diversão. De vez em quando eu desço no meu condomínio para brincar. Aí chama os amiguinhos também, e aí vai todo mundo sem celular ou vai todo mundo com celular? Depende, de vez em quando vai todo mundo sem telefone, mas aí quando a gente quer jogar um jogo todo mundo junto, a gente pega o telefone e joga. Tratar este problema não é bem simples. Ao longo prazo, isso gera uma alteração estrutural. A postura da criança, ela começa a se modificar e ficar uma postura cifótica, que é aquela postura fechada, por sempre estar de cabeça baixa. O trabalho inicial de fisioterapia é diário, porque essa criança, esse adolescente chega com muita dor, então a gente faz um trabalho diário. Quando a gente passa dessa fase de muita dor, aí a gente começa a intercalar para 3 vezes na semana, depois a posteriori 2 vezes na semana, para trabalhar somente a postura. E ainda tem 2 questões fundamentais. Atividades físicas e conscientização dos pais podem ajudar. A mãe da Ana já entendeu a lição. A gente tem o uso controlado do celular, ela tem horário para mexer. Quando dá 6 horas da tarde, eu já estipulei que ela não pode mais mexer no celular. Precisa sim fazer outras atividades e também diminuir o uso do celular. Pois é, né? A fisioterapeuta ainda disse que a atividade física ajuda muito no trabalho da fisioterapia. Mas o ideal mesmo é regular o tempo de uso do celular para evitar que problemas posturais apareçam, né? Todo cuidado vale a pena, não é isso? A gente vai para um rápido intervalo mais uma vez e na volta você vai ver dicas para quem quer estudar para o Enem, né? Se preparar para o Enem, para essa prova tão importante. Agora você vê imagens ao vivo da Ponte de Camburi, o trânsito lá. A gente volta rapidinho, viu? Faltam cerca de 3 meses para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E para quem quer dar uma forcinha nos estudos, há cursinhos populares que ajudam muito no conteúdo e há vagas para toda grande vitória. O Marcos Paulo sonha em cursar a faculdade de Direito. Desde a infância, por influência do meu pai também, eu sempre quis poder, através
da justiça melhorar a vida das pessoas, interferir nisso de uma forma positiva. Ele e cerca de 180 alunos deste cursinho na Serra estão em reta final de preparação para o Enem. Os cursinhos populares ajudam principalmente estudantes de escola pública. 90% dos alunos são da rede estadual. Escolhi por indicação de alguns amigos, inclusive passaram na Universidade Federal. Pesquisei outros também e achei que aqui se adequou mais às minhas necessidades. A rotina deles é bem intensa. A Vitória Cristina estuda nos 3 períodos do dia. Tá muito puxada porque eu estudo de manhã, venho para preparatória à tarde, estudo um pouco em casa e ainda faço idiomas à noite. O Exame Nacional do Ensino Médio está chegando. Nos dias 3 e 10 de novembro, milhares de alunos do Brasil vão testar seus conhecimentos em busca de uma vaga na universidade. A dedicação aos estudos é a chave do sucesso. Dedicação, né? A turma aqui ela é dedicada, corre atrás, aproveita o nosso cursinho aqui para estudar, a estrutura da escola é boa. É dedicação, correr atrás que tudo vai dar certo. Ao todo, são 325 vagas em cursinhos populares na Grande Vitória. Este da Serra está completando 23 anos e tem cerca de 100 vagas abertas nesta reta final. Ele vai pagar uma taxa de R$30 de matrícula e, no caso, 3 mensalidades de 170. Os cursinhos populares eles existem nas comunidades, existem em toda a Grande Vitória, colocando assim, e procura atender e contribuir para aqueles jovens e aquelas pessoas que não têm condições de pagar os principais cursinhos que estão nas escolas com um padrão de custo bem elevado. O professor Edson hoje dá aula no mesmo cursinho em que estudou na época do vestibular. E hoje eu dou aula com muito carinho, me dedico o máximo para fazer com que os alunos consigam chegar no mesmo lugar, ou até em um lugar um pouquinho melhor. Olha, vai aí mais uma dica, hein? Onde tem vaga nos cursinhos populares, se você quer saber onde tem essas vagas na Grande Vitória, basta acessar o portal de notícias tribunaonline.com.br. É só entrar lá que tem tudo, viu? Acabou, a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência e fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau.